Boa noite, turma. Já estamos chegando ao final dessa disciplina e hoje eu venho trazer para vocês uma proposta, né, com um conteúdo interessante, aonde poderemos atrelar esse conteúdo de língua portuguesa à profissão de técnico de enfermagem. Então, vamos lá. Nosso conteúdo hoje é sobre textos descritivos e gêneros literários, né? E nós vamos entender o que isso tem a ver com o conteúdo ou com o curso técnico de enfermagem. O que é narração? Narrativa. O que significa narrar? Relatar fatos, né? Falar sobre algo acontecido, falar sobre acontecimento, contar de modo detalhado uma história, expor de forma oral ou escrita fatos reais e imaginários. Esse princípio, essa introdução desse conteúdo eu acredito que vocês que estão realmente ligados à disciplina e ao curso técnico de enfermagem já devem ter imaginado mais ou menos o que é que nós queremos falar, né? Na questão da narrativa, o que é que o técnico de enfermagem narra? O que é que você, enquanto profissional de saúde, relata? O prontuário do paciente, não é verdade? Então, quando você pega o prontuário do paciente e começa a fazer anotações, você está narrando o cotidiano daquele paciente. Então, é um conteúdo de língua portuguesa que está sim ligado ao curso técnico de enfermagem. Então, vamos lá. Em uma narrativa, há o relato de acontecimentos envolvendo personagens que agem, participam da história. Essas ações acontecem em um tempo e em um espaço. Então, foi como eu acabei de falar. Você, técnico de enfermagem, dentro de um hospital, você está num ambiente, né? Você vai ficar ali por um período de tempo e ali vão ter personagens que são os pacientes, você, profissional de enfermagem, seu colega de trabalho. Então, na realidade, o seu cotidiano dentro de um hospital, numa clínica, numa UPA, passa a ser como se fosse uma história, um conto, uma narrativa, porque do momento que você entra ao momento que você faz, vários acontecimentos se realizam dentro de um período e num local. Então, vamos tentar atrelar essa questão de você, profissional de saúde, com esse conteúdo de língua portuguesa, ok? Narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida em que o tempo passa. Não é isso? Então, narração consiste em quê? Em você arranjar uma sequência de fatos. Então, você, profissional da saúde, você, técnica de enfermagem ou técnico de enfermagem, você vai fazer uma narração em todo o plantão seu, certo? Todo o plantão seu você vai arranjar, eu não digo nem arranjar, vai existir uma sequência de fatos que vão acontecer com várias pessoas que são seus pacientes ou seus colegas de trabalho dentro de um espaço que é um hospital, uma clínica, uma sala, um centro cirúrgico em um determinado tempo. Se seu plantão for de 24, se seu plantão for de 8, então essa narrativa acontece dessa forma. Então é importante que vocês entendam esse conteúdo para que sua narrativa aconteça de forma perfeita.
A estrutura do texto narrativo. Primeiro, a apresentação. É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. Observe, quando o paciente entra na UPA, que ele passa pela triagem e que dali ele vai para o atendimento ao médico. Olhe quantos personagens já existem na sua história. E o médico pega o prontuário desse paciente, já passa para você as primeiras instruções para que você venha criar uma ação dentro desse contexto histórico da sua narrativa relacionada ao seu personagem principal, que é aquele paciente. Então, a partir dali, você já vai iniciar nesse prontuário médico a sua narrativa, onde acontece desde o momento que você pega aquele conto, aquela história já começada escrita pelo médico, né, pela enfermeira que fez a triagem, e irá se encerrar pelo médico quando ele der a alta do paciente. Então, essa estrutura narrativa, você vai fazer parte dela. Você vai ser a escritora dessa narrativa. Então, você precisa estar atenta para que essa narrativa, né, ela tenha um desfecho positivo. Pode acontecer negativo, mas o que a gente espera é um desfecho positivo. Ela passou do meu lado. Oi, meu amor, eu lhe falei, você está tão sozinha. Ela então sorriu para mim. Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar. As ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu. Observe que nesse pequeno trecho de uma narrativa acontece os personagens, né? Ela passou. A personagem ali, existe alguém, uma mulher, né? As circunstâncias da história, que está de azul, ela estava sozinha, então sorriu para mim. O lugar, né, junto ao mar, as ondas, a praia e o momento, né, que acontece essa narrativa. Então, quando você também estiver ali dentro do hospital, no seu contexto histórico, onde você vai fazer a sua narrativa, vão acontecer esses elementos na sua narrativa. Irá ter personagens, irá acontecer circunstâncias, né? Isso vai acontecer dentro de um local, de uma sala, de um leito, né? E o momento que isso vai acontecer, se vai ser um momento feliz, se vai ser um desfecho positivo. Então, são todos esses elementos que acontecem numa narrativa na língua portuguesa, mas eu estou levando para a realidade em que você vai viver enquanto profissional de saúde. A complicação. Vamos ver dentro desse coração que aqui está escrito, é um exemplo de complicação. Nos encontramos à noite, passamos por ali, em um lugar escondido, outro beijo lhe dei. É a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Encadeados, os episódios se sucedem, condizendo ao clímax, né? Então, aí são as complicações que na sua realidade, dentro, né, do contexto histórico da sua profissão, talvez não tenha esse romantismo todo. Mas vamos ver o que é que significa o clímax, que nós falamos no slide passado. É o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Olha o exemplo: lua da prata no céu, o brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava e a voz tão doce me falava.
o mundo pertence a nós. Então, nesse momento acontece o clímax, mas também no seu contexto, enquanto profissional de saúde, esse clímax ele pode não ser, né, tão belo assim ou sim. Quando o paciente ele está no leito, que ele está ali sofrendo, esse clímax vai ser o quê? O ponto da sua narrativa em que vai atingir esse momento crítico. Esse momento em que você vai narrar, né, de forma descritiva, que nós vamos ver ao final desse slide, esse clímax que pode ser um final feliz, um momento alegre, né? Ou esse desfecho ele é inevitável acontecer, né? O caso do paciente, pode acontecer um desfecho que vai ser bom, vai ser positivo, você vai se sentir bem, você vai perceber que a sua ação enquanto profissional foi muito produtiva, você deu o seu melhor, você fez o que você pôde. Vamos entender então o que é desfecho? É a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Então, foi como falamos, o desfecho de um paciente pode ser bom, pode ser ruim. Estamos vivendo nesse período de pandemia em que o desfecho tem sido tão triste para nós, tem sido momentos angustiantes para pessoas que estão perdendo seus entes queridos, crianças morrendo, jovens morrendo, cheio de vida, cheio de saúde, que de repente sua vida tem sido ceifada por essa pandemia. Então fica um desfecho triste, um desfecho amargurado, um desfecho inevitável e inconformante para muitas famílias, para as pessoas que estão ao redor, às vezes também para os próprios profissionais da saúde que têm vivido isso bem próximo desses pacientes com esse desfecho tão assim angustiante, mas percebemos que dentro do hospital, você, enquanto profissional de saúde, técnico de enfermagem, você vai estar vivendo um conto, uma história, onde essa história tem narrativas com várias fases, várias partes, né? Vários elementos nessa narrativa, nessa história, nesse conto, e que esse desfecho ele pode ser positivo, bom, feliz, contente quando o paciente ele tem a sua alta, ou ele pode ser de forma triste, angustiante, negativo quando ele vai para a pedra, né? O local onde não, aquela vida não está mais ali, sim apenas um corpo. Então, isso que quer dizer desfecho? Aqui tem um exemplo, né, de um pequeno um pedaço de um conto que foi tirado. E hoje à noite não tem luar e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem luar e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está o meu amor? Então, observe que desfecho angustiante, né? Que desfecho triste, porque o personagem está sem o seu amor e com aquela noite de luar que poderia ser aproveitado com aquele amor e ele está sozinho. Então, observe que o desfecho foi um desfecho triste. Para que o texto seja dotado de sentimento, de sentido, precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constituintes. O personagem, né, são elementos fundamentais na narrativa, o espaço, onde isso acontece, né, numa praia, numa floresta, num jardim, existe um espaço, é o local onde acontece essa narrativa. Um tempo, que tempo foi esse? Que horário? Em que período? Durou muito? Não durou? Né? E o narrador, que é a pessoa que está contando essa história. Então, esses são
os principais, né, elementos que consistem em uma narrativa. Elementos consistentes na narrativa. Vimos que um deles, o primeiro, é o personagem. São homens, crianças, bichos, seres imaginários, objetos que se transformam em personagens desde que participem do enredo criado por determinado autor. Tem pessoas que criam os personagens e esses personagens eles precisam, se ele é imaginário, eles precisam fazer parte da sequência dessa narrativa. Mas todos esses outros elementos aí fazem parte também do personagem da história. Criança, animais, homens, mulheres, né? Que dentro do nosso contexto de profissional da saúde, técnico de enfermagem, nós vamos encontrar esses personagens, né? Homens, crianças, idosos, gestantes, são personagens que vão fazer parte da sua história e você vai ser o narrador, porque é você que vai narrar o seu plantão, é você que no prontuário do paciente vai estar ali colocando todas as informações que aconteceram dentro do período de tempo que é o seu horário, sua carga horária de trabalho, certo? Então aí nós temos alguns desenhos que mostram o exemplo de alguns desses personagens que podem existir na sua narrativa. Retrata também a duração em que se dá a ação, demarcando quando ele aconteceu. E aí nós temos imagens, né, de momentos durante o dia, a noite, o pôr do sol. E como eu já falei, dentro da sua narrativa, você que é o narrador, vai acontecer, vão existir esses elementos, personagem e agora o tempo. Seu plantão foi quando? Foi pelo dia, e dentro desse período do dia, você vai narrar o que aconteceu com aquele paciente por meio do prontuário dele, quando você aplicou a injeção, quando você deu o banho, quando você deu a medicação oral, quando você colocou no soro, que hora aquele soro terminou. Então, todo esse enredo acontece dentro de um tempo com aqueles personagens, né? O tempo caracteriza o desencadear dos fatos, foi como eu relatei aqui. Pode ser classificado em dois tipos, o cronológico, que é aquele que nós utilizamos no relógio, né? Indica quando a ação acontece em dias, meses, anos, séculos, minutos, segundos, e pode ser também psicológico, retrata a duração interior dos acontecimentos e é expresso pelas lembranças, pelos sentimentos das personagens. Isso pode acontecer com você enquanto profissional de saúde no hospital? Sim, esses dois tempos podem acontecer. Você, a profissional da saúde, vai estar contando o tempo cronológico, mas o paciente que está lá deitado, ele vai ficar contando o tempo dele psicológico, né? Ele vai retratar a duração dos acontecimentos expressos, as lembranças de quando ele estava fora daquele local, quando ele estava fora do hospital, ou antes de acontecer o acidente, ou ele passar mal, ou antes do período que ele estava doente. Então, tudo isso vai vir à sua lembrança. E isso se torna tempo psicológico, certo? Tem também o espaço. Espaço é o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam, ou seja, onde os personagens realizam as ações. No seu caso, não vai ser nesses lugares lindos que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Esse mar maravilhoso, essa água verde, esse verde das florestas. Infelizmente, a sua narrativa vai acontecer dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma maternidade, dentro de uma UPA, em uma emergência, não é? Esse é o espaço que vai acontecer toda a narrativa de você, enquanto profissional de trabalho, dentro desse local, né? Por um período de tempo onde você estará narrando
todas as sequências de fatos que irão acontecer no momento em que você entra, né? Que você pega o plantão até o momento que você sai. O narrador. Você é o narrador. É o sujeito que conta, narra a história, atua como um mediador, intermediário entre a história narrada e o leitor, receptor e ouvinte, né? O narrador é aquele que conta. Então, se você está ali enquanto profissional de saúde e recebe aquele paciente, existe um prontuário ali onde você vai narrar todo o acontecimento dentro de um período de tempo que é o seu plantão, né? Então ali você vai estar escrevendo, e essa escrita ela precisa ser de forma clara, concisa, com uma caligrafia legível, entendível, certo? Onde todos que pegarem, né? Esse leitor ele pode ser sua professora de estágio, esse leitor pode ser o médico, pode ser a enfermeira chefa, seu colega que vai pegar o plantão depois de você, vai pegar esse prontuário que é a sua narrativa para ler, o ouvinte, né, que é um parente um acompanhante de um paciente, estará ouvindo o que você narrou ali, o que você escreveu da trajetória daquele paciente dentro daquele leito, né, daquele hospital. Então, o narrador é isso, ele tem um papel fundamental e importante, porque ele precisa narrar numa linguagem onde todos entendam o que ele quer fazer, o que ele quer dizer. Quando o narrador deixa registrado, a escrita é diferente da questão verbal. Quando você verbaliza o que está escrito, você pode verbalizar de uma forma e está escrito de outra. Então, o narrador ele precisa ter cuidado com a pontuação, com o vocabulário, com a concordância do verbo com o sujeito, né? Então é importante que tudo isso aconteça nessa narrativa que você, narrador, irá fazer no seu prontuário. Vamos ver exemplos de narrativas? Eu dei o seu conto, eu dei o prontuário, tentando colocar esse conteúdo para a sua realidade enquanto profissional, mas dentro mesmo da língua portuguesa, onde encontramos essas narrativas, elas estão bastante próximas de nós, no nosso dia a dia. Começamos logo pela novela. Todos os dias passa novela na televisão e essa novela tem personagens, passa no local, acontece no local aqueles fatos. Os fatos são uma sequência de história, onde tem vários personagens, não é isso? Então, acontece no espaço de tempo, tudo isso. Então, é uma narrativa, a novela é uma narrativa. Tem os contos, as fábulas, as crônicas, as parábolas, as anedotas, as lendas e os romances. Tudo isso está em nossa volta. Quem não conta uma piada, uma anedota durante o dia, e essa anedota tem personagens, e no final você sorri, tem o desfecho, né? Então, são exemplos de textos narrativos. E nós vamos ver aqui o significado desses textos narrativos, ok? O romance, história completa composta por enredo. A novela, trama narrada em capítulos. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornal, revistas e etc. Tem os contos de fadas. É um tipo de história que tipicamente apresenta personagens fantásticos do folclore. Tem as lendas, né? Por exemplo, aqui, exemplos de fábulas, nós temos vários, né? Branca de Neve, nós temos Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e muitos outros. As fábulas, narração fantasiosa,
sem compromisso com realidade, mas permeada por recursos lúdicos. Na realidade, sabemos que as fábulas elas são contos que elas não foram reais, não é isso? E as lendas, que é uma narrativa também fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos. Como exemplo, nós sabemos, né, que tem a lenda do Saci Pererê, tem a lenda do Curupira e muitas outras lendas que a gente vê por aí. Então, aqui eu trago para vocês a questão da narrativa, né, e dos contos, das fábulas, dos textos literários, e vamos agora passar para uma outra fase, né, concluindo esse conteúdo também interessante. Textos descritivos. A gente já percebeu que todos essas narrativas, elas acontecem por meio de textos, né? Elas são escritas, elas não são totalmente oral, né? Apesar de que a anedota, elas são contadas, mas elas ficam registradas. Então, como esses textos registrados dessas fábulas, desses contos, né, dessas narrativas que nós falamos aqui até esse momento? O texto descritivo, ele é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, de um lugar ou acontecimento. Então, a gente vai entender aqui que o texto descritivo, você vai descrever algo ou algum objeto ou alguma pessoa. E existem dois tipos de textos descritivos, certo? Os textos descritivos, eles se classificam em objetivos e subjuntivos. Descrição subjuntiva, vamos ver o que é. Apresenta descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor ou do locutor do texto. Por exemplo, o texto descritivo objetivo, eu como narradora, eu vou colocar minhas emoções, meus sentimentos, eu vou colocar a minha parte emocional nessa descrição. Contrapartida, a descrição objetiva, ela diz o quê? Nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplo de descrições objetivas são retratos falados manuais, de instruções verbetes, de dicionários e enciclopédias. Observe que quando vai se fazer um retrato falado, né, o policial prende alguém e chama a testemunha para fazer a descrição, para ver se aquela descrição feita por aquela testemunha vai ser igualzinho àquele rapaz que está lá preso. Então ele começa a dizer: olhos castanhos, sobrancelhas finas, nariz afilados, rosto fino, lábios grossos, cabelos negros, pretos, encaracolados, curtos, orelhas pequenas. Então é a descrição exata do que ele viu. E o que isso tem a ver com você, técnico de enfermagem? Conteúdo doido é esse? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque quando você olha para o paciente, quando você administra as medicações, você ali é o narrador daquela história que está acontecendo dentro daquele tempo do seu plantão. Então, você vai fazer ali, no seu prontuário, sempre um texto descritivo, objetivo. Você vai exatamente narrar, contar o seu plantão exatamente como aconteceu. Não vai colocar nenhum teor de opinião própria e nem vai colocar seus sentimentos no que você está vendo. Então, o
o prontuário do paciente sempre vai ser escrito no perfil de um texto descritivo objetivo. Tem que ser exatamente o que aconteceu no seu horário de trabalho. Sua narrativa precisa ser escrita num texto descritivo objetivo. E aqui nós encerramos a nossa última aula. Eu espero que eu tenha passado para vocês, né, mediado esse conteúdo da melhor forma possível e que vocês entendam exatamente o que eu quis trazer, né, com esse conteúdo que encontra-se na grade curricular de vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, aí no grupo, que eu estou à disposição para esclarecimentos que vocês venham a ter, tá bom? Então, um abraço, tchau, até a nossa prova.